Fala galera, tudo bem? Então hoje eu estou com um convidado aqui pra gente falar de um assunto muito sangrento, um assunto que uns amam, outros odeiam, é tipo 8 ou 80. E do que a gente vai falar hoje? De Tarantino. Quentin Tarantino, mais exclusivamente Pulp Fiction. E aí, Leandro, o que você acha? Então, Tarantino pra mim, ele é um revolucionário dentro da indústria do cinema, porque ele quebra todos os parâmetros do cinema tradicional. Então assim, ele não segue nenhuma escola, ele tem um estilo próprio de filmar, de fazer os filmes, de pensar os roteiros. Então assim, ele é um poço de referências de diversas escolas de cinema, mas ele tem o estilo dele próprio, ele não pega nenhum pra si. Então ele se apropria de diversas coisas, de inúmeros estilos cinematográficos, e ele traz isso pros roteiros, pros filmes dele. Tanto é que ele é um cara que a gente considera um geek do cinema. O Tarantino, é como a Amanda disse, ele é um geek do cinema, ele ama cinema, mas ele mesmo, estava vendo uma entrevista dele, ele mesmo fala que ele não foi até a escola do cinema, ele foi ao cinema, o que são duas coisas completamente distintas. Então realmente o cara é fã de filme, ele gostava muito de assistir filme e fugiu de toda essa questão normativa, regrada do cinema tradicional, como escola, como sétima arte, todo aquele mimimi, aquele blá blá blá. Então realmente ele fez a coisa da forma que ele achava que deveria ser feito. Tanto é que pra falar de Tarantino, ninguém precisa ser um especialista em cinema. Você tem que gostar muito dos filmes dele e saber achar ali as referências do cara, porque elas ficam totalmente explícitas ali no filme. Igual Pulp Fiction. Pulp Fiction foi o segundo filme do cara. Foi lançado ali em 1994. O primeiro foi esse aqui, ó, Cães de Aluguel, que foi onde o cara começou a ficar conhecido, mas o que fez dele, o que deu o nome pra ele mesmo, até os dias atuais, foi Pulp Fiction. Porque o Tarantino é um cara que, assim, eu tava ouvindo falar essa semana e eu achei muito interessante que o Tarantino, ele é um cara que os filmes dele inspiram todo mundo. Sim. Tipo, é um cara que é um cineasta que, tipo, ele te inspira você chegar lá num estúdio de tatuagem e falar assim, ah, cara, eu quero fazer essa tatuagem. Sim, aqui. ele é um filme e tal. Eu acredito que o Tarantino, ele é um produto da indústria cinematográfica americana, assim. Ele não é um simples diretor, ele é um diretor que ele criou muito renome pelas obras que ele fez, mas ele não buscava isso, assim. Ele quis fazer cinema como entretenimento mesmo. E ele mesmo falou na entrevista dele que ele não faz cinema americano, ele faz cinema pro mundo. Então, assim, o cara realmente é um poço de referências, e ele foge realmente do tradicional, assim. Então, acredito que existem outros cineastas que se aproximam da dinâmica do Tarantino, mas ele realmente é o único dentro dos Estados Unidos, assim, eu acredito que ele seja o único na sala de O que é Pulp Fiction? Primeiro, a gente precisa muito mostrar essa cena que é do Vincent e do Julius ali no carro e tudo mais. Falta a cena. Okay, so tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? Hash is legal, that right? It's legal, but ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant. Meu, primeiro assim que eles estão... eu já vejo muito aí nessa cena, a primeira referência que me vem do Tarantino são os diálogos da novela Vague. Sim, com certeza. Ele bebe muito da referência da novela Vague, principalmente nesse aspecto. Filmar dentro do carro, cena de cotidiano, esses diálogos corriqueiros, e às vezes no filme é até meio desconexo, né? Porque o cara tá falando sobre alguma coisa realmente completamente aleatória, e aquilo dá mais, como é que eu posso dizer, mais realismo no sentido de ser mais do dia a dia, corriqueiro mesmo. Tema métrico da França, quarteirão, quem que vai falar assim disso?
Meu, ninguém... É isso que diferencia os filmes do Tarantino dos outros filmes da indústria hollywoodiana, por exemplo. Tipo, o cara tem um roteiro que... Esse negócio de ter bastante diálogo e tudo mais mostra muito do repertório do Tarantino, sim, com né? certeza. E o Tarantino ele tem muito uma questão, até mesmo da questão estética dele, né? A maioria dos filmes que se passam em períodos contemporâneos, aquela coisa do terno, aquele visual mais... É um visual mais comum, mais corriqueiro, você vê que não tem um figurino exorbitante nem nada, então é o cara de terno, é o cara de moletom. É porque ninguém imagina um assassino de terno, né? O último cara que a gente vai pensar que é um assassino é o cara lá de terno. Sim, o cara de terninho, o cara vai na lanchonete, o cara tá trocando uma ideia, então isso daí é um aspecto muito forte do Tarantino. Outra coisa que vale a pena citar também, o Tarantino ama fazer cena de visão de porta-malas. Cara, é incrível. Inúmeros filmes do Tarantino você tem a visão do porta-mala, a visão dos caras olhando pra dentro do Ele porta-mala. usa muito aquele plano detalhe, que é muito do cinema japonês também. E, nossa, e é o diferencial, assim, tanto é que em outros filmes a gente já vê, tipo, pô, se você vê muito desse plano, você pode saber que o cara que foi o diretor daquela obra, ele gosta de Tarantino. Sim, com certeza. E assim, o Pulp Fiction pra mim, eu vi o Pulp Fiction muito tempo atrás. Eu lembro que eu assisti a primeira vez que eu assisti ele foi no SBT. E pra mim ele foi um filme, cara, que eu vi milhares de vezes, não é à toa que eu tenho o filme, assim, porque ele é muito direto, ele é um filme que ele é cativante, a história é boa, o roteiro é muito bom. E você tem toda aquela dinâmica de ação, de tiroteio, os diálogos, a falta de linearidade, é muito importante. Também é da novela Vague. Então, assim, Pulp Fiction é um filme do caralho. Agora a gente entra ali no Jack Rabbit. Jack Rabbit. I've been waiting in school all day long, waiting on the bell to ring so I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Come on, baby, let's get some go. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in a jukebox stand, we start to rock. Screw gal, baby, gonna tell you some news. You shoulda looked good and then, baby, I'll shoot. Well, it's Ali é um lugar ali, primeiro, que o que eu acho interessante no Tarantino também é que os merchans inseridos ali no filme dele, tipo, meu, ele cria as marcas dele. Red Apple, Big Kahuna, né? Então, meu, o cara é muito louco, assim. E o Red Apple é louco porque ele não aparece só no Pulp Fiction, ele aparece em outros filmes do Geralmente tem as ligações, assim, e tudo mais. Tanto é que a maioria da galera faz um monte de conspiração e cria um monte de teorias sobre ligações de filmes de Tarantino como se fosse um filme só, Reservoir Dogs, ligação com o Pulp Fiction. Aquela hora que o Vincent abre a maleta lá no apartamento lá, dizem que são os diamantes lá do cães de aluguel. Sim. Né? E, cara, eu não vou nem entrar no mérito de Ezequiel, porque senão, sei lá, esse vídeo fica com umas 2 horas aqui, porque é muito pano pra manga. Meu, que sensacional aquilo. E o massa é que, assim, nossa, se por exemplo, minha avó vê esse filme, ela vai falar que é uma blasfêmia, mas não é. Ao mesmo tempo que não é. É o Tarantino, né, cara? Tarantino. Não dá pra fugir dessa estética escrachada dele, assim. E, cara, e essa coisa lá a saída da Mia e do Vincent, quando eles vão lá no Jack Rabbit, meu, ali a gente consegue pescar muita referência. Primeiro, as referências musicais do Tarantino. Sim. Porque quando ele chega, aquela cena que a Mia dança lá depois do encontro, que tem a música do Neil Young. Isso. Primeiro que, tipo, ele fez o cara ficar foda e conhecido ali no negócio todo por causa da música. E por causa da música que tocou. E o Tarantino, eu li uma entrevista dele que toda vez que ele vai começar a escrever um filme, ele vai na sala que tem numa sala que tem vários discos e ele ouve muita música. Sim. Então essa música dessa cena, ele já imaginava, tipo, muito antes de Cães de Aluguel,
ele já imaginava um filme com essa música Sim, numa ele- cena totalmente assim. Ele É tem muito tipo louco. um repertório musical, por ele ser um geek, né, em todos os aspectos, principalmente um geek do cinema, o repertório musical dele é muito presente nas obras dele, né? Então, assim, você pega as músicas de Kill Bill, as músicas do Pulp Fiction, as músicas do Django, elas são músicas muito marcantes e, assim, não necessariamente ela tá ligada na temporalidade que se passa o filme, assim, mas são músicas que na cabeça dele faz sentido para que ela entre dentro daquela cena. Sim, tanto o twist lá, O twist, que a é dança dançado. twist. Tanto é que ali, aquilo já fez o John Travolta não precisar mais trabalhar por muito tempo, porque o cara ficou super conhecido ali na dancinha e tudo mais. Que Porque já tinha no embate o sábado à noite. sim, é que o Tarantino pegou o John Travolta num momento de carreira que ele tava fudido, assim. Não tinha só o nada. John Travolta, como também o Bruce Willis, os caras estavam também. fazendo uns filmes Água com Açúcar e tinha aquela questão de, pô, o cara tava um ator decadente, já não fazia tanto sucesso, o Bruce Willis só fazia filme de romance, então ele pegou e puxou os caras tudo de novo e falou, não, agora vocês vão fazer Ele um bagulho desconstruiu todo totalmente o negócio ali. E cara, tipo, a Uma Thurman é tipo a Ana Karina do Godard. É, exatamente, cara. Tipo, porque ela que marca ali. Meu, você pode colocar qualquer atriz, você coloca a Angelina Jolie ali, mas ela não vai ter o Não, mesmo não vai, impacto não que vai. a Uma Thurman. Não vai. Ela é a musa inspiradora do Tarantino, assim. E voltando nesse mérito da novela Vague, ainda na cena lá do Jack Rabbit, nas cenas ali, meu, o que são aqueles silêncios durante Sim. o diálogo? É muito Godard, cara. O silêncio, É totalmente. o silêncio presente, aquele silêncio, tipo, constrangedor, assim, da pessoa falar uma coisa e a outra ficar, tipo... Meu, quem já assistiu o Vivre Savi, tipo, sabe disso. Sabe que tem muita referência do Godard ali. Ban Lapar ou Ban Lapar do Godard também. A dança que tem o trio lá, que inclusive a Ana Karina faz esse filme também. É muito, sabe, é muita referência ali. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you. E, meu, a gente vê a todo momento referências da década de 50 e principalmente de 60. Talvez porque, sei lá, o Tarantino ele nasceu em 63, então ali tudo que foi feito na década de 60, meu, é muito influente até hoje. 60 e 70 principalmente, né? Exatamente. As produções dos anos 70, tanto é que se você pega o próprio Pulp Fiction, Jack Brown tem algumas tipografias que são muito inspiradas em filmes da década de 70, assim. Aquela letra estourada, aquela coisa. Então, assim, é o que o cara bebeu de influência, né? E é óbvio que isso ia, tipo, se espelhar, acabar saindo na obra do cara. Então não tinha como fugir disso. Não, e é por isso que é muito bom também Sim. o negócio todo, né? E o Tarantino é engraçado assim, porque ele fica longos períodos sem filmar e sempre que ele anuncia alguma coisa vira tipo um frisson, assim. Todo mundo quer saber o que vai sair, o que não vai sair. Ele até, recentemente, ele falou que vai fazer um filme com o DiCaprio. Então, assim, a galera já tá no frisson esperando, assim, porque os últimos filmes dele foram Oito Odiados. 10 filmes também pra ter toda aquela tradição do western, né? Mas hoje, assim, pra entrar, pra ser considerado western, o cara tem que, sei lá, 3 filmes já bastam, né? Sim. Não é mais 10, assim, como antigamente. Mas vamos ver, porque eu também estive vendo uma entrevista dele, que ele falou que, vou fazer 10, mas se ele tiver vontade de fazer mais, ele faz também. Tomara que ele faça mais. E, meu, o cara é muito louco, cara. Olha, trilha sonora, o cara tá muito de parabéns por tudo, mas na trilha sonora... Não, ele... E aquela ceninha do assalto. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Que é aquilo, hein? Tanto é que, meu, eu vi uma peça de uma escola de inglês que os caras fizeram, colocaram a fala da Amanda Plummer, da Honey Bunny, e colocaram na peça, assim, e
E daí embaixo tá escrito assim, não aprenda inglês vendo filme porque você pode acabar xingando alguém. Cara, imagina você chegar lá esculachando geral. E aquela cena, tipo, outra vez, os diálogos ali da novela Vague. E aquela coisa lá das 3 pessoas, uma apontando a arma pra outra, isso é do western. Do western, aquilo lá é uma referência, assim, gritante do filme O Bom, o Mal e o Feio. Sim. Do final do filme O Bom, o Mal e o Feio. E todos os filmes do Tarantino tem alguma cena assim. Eu acho que a gente poderia falar sobre um pouco das influências do Tarantino também, né? É bem importante, porque é pra isso que a gente veio. Então, Tarantino, ele bebe muito do cinema japonês, do western spaghetti, como você já falou, principalmente. Do western e do western spaghetti. Pra quem não sabe qual que é o spaghetti, é o gênero europeu, né? É o italiano, um é norte-americano, que é o western. O western é normal e o spaghetti é o italiano. Que é bem mais sangrento. Tanto é que no filme do Django aparece o Franco Nero, que é o Django original. Do filme Django, que é um filme italiano, né? Então, assim, a gente vê muito da influência dele, da novela Vague, do spaghetti western. Ele tem muita influência dos filmes de Yakuza também, e dos filmes mais bizarros da década de 70, de Kung Fu, de ninja, de samurai, e muito questão de... Ele bebe um pouco também da questão do filme de terror, assim, eu acho que ele tem uma pegada... Terror italiano bastante. Sim, Romero, então assim... O terror ele não é tão explícito, mas ele existe a referência ali. Nas cenas de sangue ali, tipo aquele exagero de sangue lá do Kill Bill. É total Romero, é a Madrugada dos Mortos, é a Volta dos Mortos-Vivos. E assim, o Tarantino, ele tem um ídolo japonês que é o Takashi Miike, que é o cara que fez esses filmes aqui, ó. Ele fez Viver ou Morrer, Viver ou Morrer 2. E ele fez também It, o Assassino, que é uma adaptação de um mangá. Cara, se colocar aqui do lado do Kill Bill, tipo, quase não é inspirado, né? Com certeza. E essa coisa, assim, de usar o vermelho com o amarelo, tipo, é muito... É aquele contraste da vingança. Se você vê uma cena, assim, no Kill Bill é o tempo todo, assim. O Takashi Miike, ele é um cara, assim como o Tarantino, é um cara que gostava muito de filme. Ele não estudou quase nada, na adolescência dele era líder de gangue. E assim, o cara queria fazer filme e ele produz, e no período de 2012, de 2011 a 2012 ele produziu 15 filmes. Então assim, o cara é uma máquina, e ele é uma das principais referências do Tarantino, dessa questão da... Eu costumo dizer que o Tarantino, por ele não seguir nenhuma escola de cinema tradicional, eu costumo dizer que o estilo dele é a ultraviolência, assim. Porque aquela violência que ela vai além do que é uma violência normal. Ela não é uma violência realista, como você pega lá o filme Irreversível, que o cara tem uma cena que o cara esmaga a cabeça do cara com um extintor de incêndio. Aquilo é muito realista, é extremamente chocante. Tarantino não, Tarantino arranca o braço, jorra um balde de sangue. E nos filmes do Takashi Miike você enxerga isso. E isso é muito louco, assim. Tanto é que o Pai Mei, do Kill Bill, quem não conhece, ele é um vilão, na verdade, da Lotus Branca, que são filmes chineses da década de 70. Sim. Então, assim, ele resgatou um vilão lá das antigas, de uns filmes que ele assistia, e inseriu aquilo no filme. Tipo, eu quero colocar o Pai Mei e ter o Pai Mei. O massa é que, assim, o Tarantino ele tem muita referência, mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito original. Sim. E é isso que determina a estética tarantinesca ali. Os ocidentais que mais vão se aproximar da estética do Tarantino é o Robert Rodrigues. Sim. Que eles são até amigos e fazem vários trabalhos juntos. A questão do... que nem ele até participa na direção do Sin City, que é esse filme aqui, que é uma adaptação de uma HQ. Ele dirige uma cena, e esse filme é do Robert Rodrigues em parceria com o Frank Miller, que é o criador do quadrinho. Então, assim, você vê que o cara... tipo, quem é parecido vai estar sempre junto, né? Então você vê que a estética desse tipo de filmagem é muito semelhante, assim. Tipo, estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam nesse canal, toca no sininho para ativar as notificações. Mentira, não tem canal. Ainda, quem sabe.
Pois é, se vocês gostarem a gente faz. No momento mesmo a intenção é Falar sobre Tarantino.